Oi, tudo bem? Eu sou a Fátima Brito e vim trazer nesse vídeo uma almofada de elefante de chevron. Ela é bem simples de ser feita. Eu que não faço costura profissionalmente, consegui executar ela perfeitamente. Só que tem uma coisa, a almofada saiu da minha cabeça. Eu baseei ela bastante em desenhos que eu já vejo, né, na internet e tudo mais. No Pinterest também, e fiz o molde e tudo da minha cabeça. E isso prova que essa costura é bem simples de fazer e você mesmo pode fazer em casa, para decoração do berço ou mesmo para dar de presente para alguém. Vou usar um pedaço de papelão qualquer. Esse daqui eu peguei uma embalagem de um brinquedo do Vitor. Dá pra ver que eu já cortei o molde aqui, né? O tecido. Os dois tecidos, eles têm 50 centímetros por 1 metro. Mas isso é pra poder fazer o corte certinho pra não faltar tecido. Tesoura, caneta, régua. Essa régua é a régua da Agnes. Alfinete, agulha e linha para poder costurar. Eu comecei riscando e recortando o molde, mas eu fiz bem a olho mesmo. Mas tirei as medidas aqui, né, para ter só uma base, né? Então aqui na perninha do elefante, 13 centímetros de largura, aqui também 13, e aqui tem 16,5 esse arco aqui, né? A distância entre uma perna e outra. Aqui a trombinha do elefante, 2,5, né? Grossura, 11,5 de altura. E esse arco aqui, 5,5, 5 centímetros e meio. E a altura do travesseiro, né? Da almofada inteira é 42 centímetros. Então daqui até lá em cima, 42 centímetros, tá? E a largura total da tromba até o bumbumzinho é 51 centímetros. E aqui eu já aproveitei, né? Tirei a parte da orelha e fiz um molde para fazer a orelhinha também. Que é 9 centímetros de largura e a altura 13,5. Lembrando que eu fiz a olho, eu desenhei um elefantinho no papel e é assim que ele vai ficar. Já estiquei a parte do tecidinho que eu vou usar, tá? Tá aqui. Deixar ele bem retinho e o molde por cima. E agora eu vou riscar aqui no tecido. Desse lado eu vou riscar duas partes do tecido, então são 2 pedaços que eu vou cortar com esse molde. Fiquei na dúvida em relação à posição, né, do chevron, mas eu vou usar em pé. E aí o desenho tá aqui feito, desse lado aqui, e eu vou cortar uma outra parte também nesse mesmo formato. Cortei já 2 partes iguais. Na verdade, eu dobrei esse tecido no meio, tá? Prendi com os alfinetes aqui nas extremidades mais críticas. E aí eu cortei, né? Cortei um por cima do outro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou medir 1 centímetro de distância em tudo, até no arco. Aqui eu vou medir 1 centímetro. Tá? E vou riscar. E vou fazer isso na parte do avesso, tá? Então, na parte de dentro, eu vou riscar o tecido. Riscando um lado só já é suficiente, tá? Então, eu vou pegar um deles, vou medir 1 centímetro aqui e vou contornar aqui com a caneta. Já volto. Só uma observação aqui, né? A anta esqueceu que essa parte também vai afinar. Então, assim, no caso da trombinha,
eu teria que ter cortado um pedaço de tecido mais grosso aqui, né? E não cortei a anta. Então, aqui, na parte da tromba, eu só medi meio centímetro, tá? Mas assim, em todo o restante do desenho é 1 centímetro de largura. Agora eu vou passar o risco aqui. Já risquei, coloquei os dois tecidos, um de frente para o outro. E agora eu tô prendendo aqui, para poder passar a costura. Quem for fazer o uso da cola pano, tem que passar a cola. O ideal é que esse riscado esteja direito, né? Esse aqui é o lado avesso e esse é o lado direito do tecido. Esse risco tem que estar aqui. Aí, a cola vai passada aqui nessa medida e colada de frente um pro outro assim. E aí, espera secar para poder virar, deixando um pequeno espaço em algum lugar aqui, ou aqui em cima, ou aqui embaixo. No caso da minha costura, eu vou deixar aqui embaixo aberto para poder passar o enchimento. Tô com meu tecido já aqui esticadinho, ele tá dobrado no meio, ó. E aqui eu vou riscar o molde da orelha. Não sei se tá dando pra visualizar aqui o risco que eu fiz com a caneta preta. Eu vou cortar o tecido da mesma forma que eu cortei o formato do elefantinho. Aqui eu prendi meu tecido no de baixo, pra eu fazer um corte só. E essa é a orelhinha do elefante. Eu não vou fazer a barra dela, não vou preencher ela com enchimento, é uma opção minha. Eu vou costurar por cima, vou deixar a costura aparente também como um detalhe do próprio elefantinho. Aqui, eu já passei na minha agulha a minha linha, né, já dei o nó. E eu vou começar a costura aqui. Como eu disse, aquele arcozinho, né, na parte de baixo do elefante vai ser aberto. Então, eu coloquei aqui um risquinho só pra delimitar, né, o local. E eu vou começar os pontos por aqui, seguindo essa linha. Então, eu vou fazer os pontos em cima aqui da linha. Então, eu vou começar colocando por trás. Aqui. Aí eu puxo. Vai ser de novo o ponto atrás. Aí eu coloco o ponto de volta, a linha de volta, né? Dou um espaço, coloco a linha de volta, puxo ela toda. Bom, deixa esse espaço. Aí aqui dou um espaço mais ou menos parecido com aquele que eu dei primeiro, né? E introduzo a linha por baixo outra vez. Não deixa ficar embabadado, tá? Sempre vai puxando. Aí eu introduzo a linha naquele buraquinho anterior. Desta forma. Aí agora eu vou fazendo assim, colocando aqui na frente, dando aquele espaço, sempre medindo, puxando, pra que não ficar repuxado, tá? Aí eu coloco a agulha no buraquinho do ponto anterior. E por aí vai. Como a câmera tá bem na minha frente, eu não tô conseguindo visualizar direito, né? Mas eu acho que deve tá dando pra ter uma ideia de como é que se faz esse ponto. Vou fazer mais uma vez só.
E aí, a gente contorna o trabalho todinho, tá? Vai seguindo essa linha. Contorno o trabalho todinho, né? Por cima da linha, com esse ponto. Aqui a minha linha terminou. Então, o que eu fiz? Eu voltei na casinha de trás. Agora eu vou dar uma volta pela agulha. E vou puxar essa linha. Puxou, deu um nó. Tá ok, tá trancadinha. Vou dar uma outra volta. Vou colocar a agulha aqui de novo. Pronto. A agulha tá trancada, a linha tá trancadinha. E agora eu vou cortar e vou... Já costurei aqui, né? Deixei aquele espaço aberto que eu falei. Agora eu vou virar do avesso, não, vou virar pro lado direito, né? Agora Deus que me proteja com isso aqui, porque isso aqui vai ser muito difícil de virar. Mas, né, a pessoa aqui é uma anta, né? Vamos lá, né? Só pra mostrar. Eu não acredito, mas eu consegui virar isso aqui. Eu fui enfiando uma caneta aqui. E olha que nem demorou tanto, acho que coisa de 5 minutinhos. E aí, agora tá aqui o elefante, né? Do jeito que... Agora eu vou terminar de virar direitinho. Aqui é que eu me empolguei com isso aqui, sabe? Fiquei super emocionada de ter conseguido. Eu vou colocar um enchimento aqui à parte. E depois eu vou fazer um recorte igual a esse aqui para colocar o enchimento no EVA. Antes de fazer o enchimento, eu vou marcar aqui em cima do tecido, no lado direito mesmo, dos dois lados, aonde vai ficar a orelha. Como eu disse, eu vou costurar a orelha por cima, vou dar os pontos por cima, sabe? E não vou botar enchimento, não vou deixar ela fofinha, não vou deixar ela solta nem nada. Ela vai ficar colada aqui, costurada todinha, tá? Por fora mesmo. Risquei aqui, né? E agora, vou pegar essa partezinha e vou costurar. Vou colar, vou fixar ela, né? E vou costurar antes de colocar qualquer enchimento e qualquer outra coisa aqui. Bom, aqui eu já prendi a orelhinha aqui, né, no meu tecido. Prendi do outro lado também, tá? Mas não tem nenhum parâmetro, assim, de direção nem nada, tá? Eu fiz bem a olho mesmo. E agora, amanheceu também, né? Estamos no dia seguinte. Fazer as coisas com o bebezinho é um pouco difícil, mas enfim. Aqui eu vou fazer o ponto alinhavo. Então, com esse pedaço bem fixo, o que eu vou fazer? Vou pôr a linha por dentro, em qualquer ponto, tá? Vou colocar ela de volta e eu vou passar. Vou entrar e sair com a agulha, dando uma distância mais ou menos parecida, né? E vai ficar dessa forma, assim, ó. Que você puxar, não deixa repuxar, sempre dá aquela esticadinha. E vai ficar dessa forma aqui, ó. E eu vou tirar isso aqui, né? Tá atrapalhando. Aí eu vou fazer dessa forma por todo o contorno. Se você achar mais fácil passar um risco no seu, pode fazer dessa forma, tá? Porque talvez seja mais fácil, né? Mas ele vai ficar assim, tá? Passei aqui o ponto no meu trabalho todinho, aqui, ó. E agora por dentro, aqui por dentro, né? Eu vou fazer o final dele. Eu vou pegar aqui no nozinho
primeiro nó, sabe? E vou fazer outro nó. Aí eu passo a agulha e passo dentro dessa argolinha que formou. Agora, estão feitos aqui os dois lados, né, do meu elefantinho, da orelhinha, que eu passei o ponto alinhavo. Esse ponto é bem fácil de fazer e bem rápido, porque você só vai subindo e descendo com a agulha para dentro do tecido. Agora o que eu vou fazer? Bordar o olhinho do elefante, né, colocar a agulha por dentro. E aqui também tem a opção de comprar aqueles olhinhos de pressão, né, e colocar, tá? Mas nesse caso eu vou fazer o bordado. Esse daqui é o nosso ponto atrás, né? Aquele ponto que nós fizemos pra fechar a nossa costura. Então eu vou fazer e eu já volto. E antes de tudo, a Anta aqui já esqueceu que tem um detalhe. O rabo do elefante, né? O elefante tem rabo. E a pessoa esqueceu, né, de fazer um molde de rabo. Eu cortei um pedaço, tipo um cone, assim, de tecido dessa cor aqui, que a frente é essa, né, no caso. E eu fiz isto aqui com a linha que eu tô costurando. Pra quê? Pra ele ser a pontinha do rabo, sabe? Eu vou cortar aqui depois e vai ser um pomponzinho. Então eu vou costurar dessa forma. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque eu nem lembrei que tinha rabo nesse bicho. Aí eu vou colocar, vou aplicar aqui, ó, dessa forma, só que costurando por cima, igual a orelhinha, né? Então vamos ver se isso vai dar certo, porque eu realmente esqueci que esse bicho tem rabo. Bom, aqui eu passei por dentro o ponto atrás, né? E deixei um espacinho aqui, porque agora eu vou encaixar aqui esse tecido dessa forma, né? Eu acho que é o jeito. Bom, pois é, ficou desse jeito. Foca, ficou desse jeito. Até que não tá ruim, né? Pra quem tinha esquecido de fazer essa peça. Bom, eu acho que agora eu não esqueci de nada, né? Agora eu vou fazer a parte do enchimento. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho de enchimento. E na tromba também eu vou colocar um enchimento separado direto, tá? Agora a gente vai fazer a parte do enchimento, como eu disse, porque as fibras do enchimento ficam saindo pelo tecido. Então, com o tempo, ele vai saindo um monte de fibra e ele vai ficando ruim assim, sabe? Por isso que eu vou fazer a parte do enchimento, tá? Vou usar TNT. Eu, por um acaso, devo ter falado EVA em algum momento aí, mas é TNT. Eu falo sempre EVA, sabe? Quando é MDF, eu também falo EVA, eu tenho o costume de chamar de EVA. Mas eu vou usar TNT no mesmo molde, vou cortar duas partes e vou usar cola de artesanato para emendar as partes, tá? Não vou costurar. Mesmo molde, desenho feito no EVA, presa, a primeira parte na segunda, né? Agora eu vou cortar. Não vou cortar a parte da tromba, porque obviamente eu não vou conseguir passar, né? Ali na almofada, né? Então, só vou cortar até aqui. O restante da tromba eu vou encher com enchimento direto, como eu disse. Já tá cortadinho aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar essa cola aqui, que ela é universal para artesanato. E vou passar ela aqui bem rente e colar uma peça de frente para outra, tá? Um trabalho, não precisa fazer rápido, bem devagarzinho, tá? O importante é que fique tudo coladinho.
E a gente tem que deixar um buraco também para poder colocar o enchimento e fechar depois. Já colei, a cola secou e eu virei do avesso, ó. Eu desvirei, né, na verdade. Aí a parte que ficou colada ficou pra dentro. Agora eu vou passar o enchimento e vou colar o restante aqui. Já fechei aqui certinho, tá? Tá bem fechadinho aqui. E agora eu vou colocar dentro da capa de almofada de elefante que eu fiz. É a última parte. Tá feita aqui a almofada com enchimento. Agora eu só vou passar uma costura aqui. Aí a gente já finaliza o nosso trabalhinho. Nós vamos fazer aqui o ponto invisível com linha única, tá? É uma linha só. Aí a gente coloca, passa a linha por dentro do trabalho, prendeu ali, né? Prendeu ali, né? Aí agora a gente passa assim, ó, desta forma. A gente vem aqui do outro lado, anda e sai. E no mesmo ponto que a gente saiu, a gente entra aqui do outro lado. Anda um pouquinho e sai. E no mesmo ponto aqui do outro lado, a gente vai andando e saindo com a linha dessa forma. E aí, na hora que você puxa ela, fica uma costura invisível, tá? Eu vou fazer aqui e eu já volto pra mostrar. Ficou dessa forma, o elefantinho com enchimento, com a costura, como eu disse, é aquele ponto invisível. Aqui no começo não deu muito jeito, eu tava fazendo muito distante, muito espaçado. Aí por aqui eu comecei a fazer direitinho, ó, tá vendo? Nem dá pra perceber que tem uma costura aqui. E ele ficou dessa forma, o elefantinho.